Isaías 6. O tema da ministração é Eis-me aqui, uma vida sacrificial a Deus. E eu creio assim que eu resisti um pouco porque Deus falou muito comigo. Ele me tratou assim de ontem para hoje bastante nessa questão do eis-me aqui. Porque muitas vezes falamos da boca para fora, Senhor, eis-me aqui, estou aqui, faça na minha vida a tua vontade, eu estou aqui disposto. E quando chega na hora, a gente tenta fugir, né? A gente tenta fugir. E muitas vezes eu tento fugir para um lado, tento fugir para o outro, tento fugir, abre a porta que eu vou correr. Muitas vezes o Senhor me pede alguma coisa e meu coração, ele resiste em fazer o que Deus está me pedindo. Às vezes Deus me pede algo que eu tenho que abrir mão daquilo, e muitas vezes o meu coração, ele não está disposto a abrir. E muitas vezes eu estou aqui falando, Senhor, eis-me aqui, usa-me, me envia, se eu não estou fazendo nem aqui, como que Ele vai me enviar? Eu tenho que fazer o que Ele quer primeiro aqui. Isaías 6:8 fala assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Como eu acabei de falar para vocês. O que quer dizer, eis-me aqui? É se apresentar, é estar disponível para que a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas. É dizer, Senhor, eis-me aqui, faça em minha vida a tua vontade. Será que temos orado assim e temos estado dispostos a que o Senhor faça a vontade dEle na nossa vida? A pastora Marimir chamou as crianças aqui, que ela hora para orar, ela falou, né, da disposição de pessoas para trabalhar em algumas áreas. Muitas vezes é solicitado, muitas vezes a gente tem um chamado, a pessoa tem um chamado, ou seja, para cuidar de criança, ou seja, para cuidar da porta, estar no estacionamento. Muitas vezes você tem a disponibilidade de abrir a tua casa para uma célula. E o chamado está sendo feito. E muitas vezes você se recusa ao chamado. E daí a gente pergunta, quantos estão dispostos? E muitos falam, eis-me aqui. E chega na hora de você cumprir o teu eis-me aqui, você se fecha. Você fecha o teu coração, você foge. Queria até dar um testemunho, assim, que quando eu casei, eu e o Douglas procurávamos uma casa para alugar, nós queríamos uma casa grande. Por quê? Porque a gente queria uma célula na nossa casa. Cadê a Carol? A Carol está ali. A Carol foi minha primeira discípula. Ela sabe que eu morava com a minha mãe, tinha célula na minha casa, né, Carol? Tinha 2 células na minha casa, tinha a célula do meu irmão, tinha a nossa célula de moças. Então, quando eu casei, eu queria uma casa que tivesse uma sala, que tivesse uma garagem, para quê? Para que eu pudesse ceder minha casa. Para ter uma célula lá, porque aquilo queimava no meu coração. Porque quando eu vim aqui e entreguei minha vida a Jesus, eu falei, Senhor, eis-me aqui, faça na minha vida a tua vontade. Muitas vezes a minha carne não quer fazer a vontade de Deus, não. Não quer, ela não quer orar, ela não quer jejuar. Até eu comentei com a pastora Gisele, comentei com as meninas que estavam no encontro, eu fiz um jejum de carne. Sabe que eu não gosto de carne? Eu como bem pouca carne. Mas foi o jejum mais difícil que foi para eu fazer. Porque ela não queria morrer, não. Ela não queria. E o Senhor falou para mim que, aos poucos, vamos dando lugar à nossa carne. Vamos dando lugar à nossa vontade. E quando eu falo, eis-me aqui, Senhor, faça na minha vida a tua vontade. É fácil? Não é. Não é fácil. Quando eu casei, eu trabalhava, e às vezes eu chegava em casa às 7 horas da noite, a célula começava às 8, eu tinha que preparar tudo, correr, arrumar, mas aquilo era gratificante para mim. Quantas vezes eu via a garagem da minha casa cheia de gente quase para fora do portão, gente assistindo a célula, lá do portão. Por quê? Porque eu tinha o chamado, o Senhor me chamou, e eu falei, eis-me aqui. Eu falei, eis-me aqui, e o Senhor foi fazendo a vontade dEle. Ele foi cumprindo a vontade dEle na minha vida. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil. Você dizer, eis-me aqui e faça
em minha vida a tua vontade. E para que a vontade de Deus se cumpra em minha vida, eu preciso renunciar o meu eu. Preciso sacrificar a minha carne, preciso fazer calar a minha alma, minhas emoções, meus pensamentos, para poder ouvir a voz e fazer a vontade de Deus. Eu preciso, muitas vezes, orar para Deus tirar aqueles pensamentos. Você acha que eu já não pensei em desistir? Muitas vezes. Muitas vezes, porque quando tudo está bem, é muito fácil a gente fazer as coisas. Mas quando você sofre perseguição, quando você começa a sofrer perseguição, quando alguma coisa dá errado, é fácil você fazer a vontade de Deus? É fácil você levantar a mão e adorar a Deus e falar, Senhor, eis-me aqui? Não, não é fácil. Quando alguém fala mal de você, quando alguém fala mal de você, te critica, é fácil você fazer a vontade de Deus? Não, às vezes tem vontade de fazer a vontade da tua mão, né? Às vezes tem vontade de fazer a vontade da tua mão. Não é verdade? Ela está rindo, vocês estão rindo, mas eu estou falando sério. Mas é verdade. Não é? Você não tem vontade de vir aqui na frente e falar, Senhor, obrigada, Senhor, pela vida daquela pessoa que falou mal de mim. Não é verdade? Não é verdade? Ela está rindo. Abram a Bíblia em Romanos 12, 1. Versículo 1 e 2 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo está suplicando que nós entreguemos o nosso corpo, que ele seja oferecido completamente a Deus. Se assim fizermos, sacrificaremos a nossa vida por inteiro. Sabe por quê? Porque tudo está dentro do nosso corpo. Nós somos um corpo, porém nós somos espíritos, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Se você oferecer o teu corpo como sacrifício vivo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Por quê? Porque as outras coisas não tá tudo certo. A tua mente vai estar controlada, as tuas emoções ali, a tua alma, vai estar tudo controlada. Por quê? Porque o teu corpo é um sacrifício vivo a Deus. Então, o sacrifício... Eu não estou mandando você vir aqui pôr fogo no teu corpo, não, gente. Às vezes a gente fala como sacrifício vivo, morrer, as pessoas acham que a gente está mandando elas se matar. Não é isso, não. Não é isso. É sacrificar com o entendimento. Com o culto racional. Se a gente entender aqui, ó, o racional aqui, ó, a gente vai conseguir submeter o nosso corpo, as nossas emoções à vontade de Deus. Amém? Paulo cita que que nós devemos nos apresentar como sacrifício. Este sacrifício procede da escolha do homem como culto racional, como eu falei. Se não escolhermos viver uma vida de sacrifício a Deus, o Espírito nunca irá tomar lugar na nossa vida. Ele nunca irá invadir a nossa vida contra a nossa vontade. Ele não trabalha nessa forma. Se você não submeter o teu corpo, se você não sacrificar ele como sacrifício vivo, submeter ele ao Espírito Santo, ele nunca vai poder tomar lugar na tua vida. Nunca. Ele nunca vai poder tomar as rédeas da tua vida, você nunca vai conseguir submeter. Porque se você não se submeter a ele, ele não vai invadir a tua vida. Ele não vai falar assim, por favor, Manu, deixa eu entrar dentro de você, deixa eu tomar a direção das coisas, deixa eu tomar a direção de todas as áreas da sua vida. Se a gente não submeter todas as nossas vontades, todas as áreas da nossa vida, ele não vai fazer isso à força. Ele não vai fazer.
A nossa entrega a Deus precisa ser completa e de todo o nosso coração. Ser um sacrifício vivo implica em obedecer aos mandamentos mais importantes. Abram a Bíblia em Marcos 12. Do 29 ao 31. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Primeiro, você amando a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e entendimento. Você precisa entender. Aqui, ó, como eu falei, é no racional. Você precisa entender. Confirmando esse amor na prática, sabe como que você confirma o teu amor a Deus? Amando ao próximo, servindo ao próximo. Porque não tem como você dizer que ama a Deus se você não amar o teu próximo e não servir a Ele. A pastora Gisele esses dias falou para mim, não tem como a gente... porque muitos falam assim, eu não estou aqui servindo a homens, estou aqui servindo a Deus. Mas não tem como você dizer que você ama a Deus se você não servir o teu próximo. E servir quem você ama, como eu falei agora há pouco, é muito fácil. Servir quem você ama, você serve com alegria. Ó. Aquela pessoa que é legal com você, mas agora você servir aquela pessoa que trata a tua vida, daí é complicado. Mas você amando essa pessoa e você servindo essa pessoa também, assim você estará demonstrando o teu amor a Deus. Assim, você vai estar se sacrificando a tua vontade, sacrificando as tuas emoções, porque você gostar ou não vem das tuas emoções. Você amar alguém é uma escolha, é uma decisão. Você decide amar as pessoas. Você decide. Como eu falei, você amar quem te faz bem é muito bom. Agora, você amar aquela pessoa que não é tão legal assim com você, assim é difícil. Mas é isso que o Senhor quer. Servir a Deus, servir a Cristo, exige renúncias. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas 14, 25, 26. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, para você seguir Jesus, para você ser um discípulo dele, você não pode amar ninguém a mais do que ele. Você não pode amar o seu filho, o seu marido, a sua mãe, o seu pai. Você não pode amar ninguém a mais, amar mais alguém do que ele. Não pode. Então, para você ser discípulo de Jesus, você precisa amar ele sobre todas as coisas na sua vida. Seguir a Jesus é um preço muito alto a ser pago. É um preço muito alto. Eu não estou mandando ninguém abandonar a família, não estou falando isso. Às vezes as pessoas entendem isso errado. A gente está falando para você abandonar sua esposa, abandonar seu esposo, abandonar os seus filhos para viver dentro da igreja. Não é isso que nós estamos falando. Não é isso. Nós estamos falando sobre amar. Sobre você amar a Jesus e servir a Jesus. É claro que, se você serve o teu próximo, se você serve o reino, você está servindo a Ele.
Mas eu não estou falando para você largar ninguém, eu não estou falando para você deixar a tua família, não estou falando isso. Eu estou falando sobre amar a Jesus. O que eu quero dizer com isso? É você abrir mão. Abrir mão do quê? Abrir mão do meu tempo, das minhas vontades, para fazer a vontade dEle. Abrir mão do meu tempo para levar a palavra de Deus e cumprir o ID. Muitas vezes eu tenho que abrir mão daquele meu tempo de descanso, lá de dormir, para levar a palavra de Deus. Muitas vezes, como eu falei agora há pouco, você abrir a tua casa para que a palavra de Deus seja pregada dentro da tua casa. Você tirar um tempo para você falar de Jesus para as pessoas, até mesmo para a tua família. Porque muitas vezes a gente não fala de Jesus nem para a nossa própria família, nem para o nosso vizinho. Não falamos de Jesus para ninguém. A Carol mesmo, eu invadi a casa dela, o pai dela foi lá, bateu na minha porta e falou assim, ela morava de frente para mim. Viu, você pode ir lá chamar a minha filha para vir na célula? Eu invadi o quarto dela, entrei, eu falei assim, posso entrar? Ele pode. Eu entrei, invadi o quarto dela e fui lá e falei de Jesus para ela. Posso falar, Carol? Ela estava com depressão, ela estava trancada dentro de um quarto. E se eu não fosse lá falar de Jesus para ela? Como que ela ia estar hoje? Hoje ela está lá, casada, com o bebezinho lindo lá, de olho azul. E como ela estaria hoje? Se eu não tivesse entrado dentro da casa dela e falado de Jesus para ela. E tirado ela de dentro do quarto, né, Carol? Invadimos o quarto dela. E se não tivesse feito isso? O pai dela pediu para eu entrar dentro da casa dela e levar ela para a igreja, mas ele não veio para a igreja, né, Carol? Ele não veio, mas ele pediu para eu trazer ela. E muitas vezes o que acontece? Os nossos vizinhos estão morrendo. Os nossos vizinhos estão precisando que eu fale de Jesus, que você fale de Jesus. Hoje, o auge é a depressão. E quem tem o conhecimento sabe que a depressão é só Jesus que pode curar, é só Jesus que pode libertar. Se Jesus não entrar e não fizer uma obra, às vezes você pensa assim, pastora, você não sabe o que você está falando, você nunca teve. Gente, eu tive. Quando eu vim para a igreja, o Senhor me tirou de dentro de um buraco. Ou eu vinha para Jesus, ou Deus me salvava, ou eu morria. Porque eu estava no fundo do poço. Eu sei essa dor que você sente, eu sei o buraco que você sente, quantas vezes você se sente sozinho, você não se sente amado por ninguém, você se sente rejeitado por todos. Porque às vezes as pessoas falam, você não sabe, você nunca teve, é muito fácil falar, eu sei. Só que Jesus, ele me deu a mão, eu precisei fazer um esforço, esticar a minha mão para ele me tirar do fundo do poço que eu estava. Então, hoje, o que você muito se ouve falar é sobre a depressão, sobre o suicídio. E é só Jesus que pode libertar e que pode curar. E Jesus, ele quer usar a minha vida, ele quer usar a tua vida. Para falar para o seu vizinho, para falar para a sua família. Muitos, tenho certeza que têm familiares com depressão hoje. Tenho certeza disso. E Jesus, ele quer usar a tua vida. O Senhor, ele deseja que, como eu falei, que nós abrimos mão do nosso tempo, da nossa casa, para levar a glória dele. E para levar essa glória, eu preciso estar cheio dessa glória. Eu preciso estar cheio da presença dele. Eu preciso buscar a presença dele. Eu preciso buscar a intimidade com ele. Eu queria que vocês abrissem Marcos 3, 13 e 14. Aí fala sobre o chamado dos 12, o chamado dos discípulos. Fala assim, e subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse pregar. Presta atenção, para que Jesus chamou primeiramente os 12, os discípulos? Qual foi o chamado? Ele já chamou, venham aqui e vão e façam um discípulo. Ele falou, vai primeiro e pregue. Não, ele não falou isso. Ele chamou os discípulos para estarem com ele. Ele já não chamou, vem aqui, vai lá e já pregue. Não. E por que os discípulos precisavam estar com ele? Para ter intimidade com ele. Para conhecer ele.
para ser curado por Ele, por ser confrontado por Ele, para ter um caráter transformado por Ele, para ter intimidade, para ter comunhão com Ele. Como os discípulos iam levar o que eles não conheciam? Então, o primeiro chamado foi estar com Ele. E você estando com Ele, você vai conhecer Ele. Você vai saber qual é a vontade dEle para a sua vida. Você vai ter intimidade com Ele. Você vai ter comunhão com Ele. Então, o Senhor, o teu primeiro chamado é estar com Ele. Antes de você ir, você precisa estar. Antes que Ele envie, o enviar dEle aos discípulos foi a consequência. Os discípulos foram depois. Amém? Talvez você não se sinta capaz. Quando eu vim, eu não me sentia capaz de nada. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu não me sentia capaz de nada. Eu era uma pessoa tímida, envergonhada. Eu tenho muita vergonha ainda. Brincadeira, eu não tenho mais vergonha. Mas eu me sentia incapaz, eu me sentia bloqueada, eu me sentia rejeitada. Para eu subir aqui, eu lembro na minha volta do meu encontro, eu testemunhei de olho fechado, porque eu não queria olhar para as pessoas. Porque eu me sentia incapaz de pegar no microfone, eu me sentia incapaz de falar de Jesus para alguém. Talvez você não se sinta digno. Talvez no teu passado você fez tanta coisa errada que hoje você não se sente digno de fazer a obra de Jesus. Você não se sente digno de dizer, eis-me aqui, por causa do teu passado. E se for assim, vou te dar uma notícia. Se você foi mentiroso, se você foi um prostituto, se você foi um adúltero, se você foi, vamos ver o que mais. Se você foi ladrão, se você foi assassino, você é a pessoa certa. Porque Deus, se você for ver, todas as pessoas que Ele escolheu na Bíblia, foi pessoas assim que Ele escolheu. Quem foi Davi? Davi foi um adúltero, Davi foi um assassino, mas também ele foi o homem segundo o coração de Deus. Ele foi o maior rei de Israel. Quem era Maria? Maria era uma mulher, assim, a gente tem aquela visão dela, uma mulher quietinha, uma mulher pobre, uma mulher humilde. Sabe quem ela foi? Simplesmente ela foi a mãe de Jesus. Só isso ela foi. Ela só foi a mãe de Jesus. Ela não, olhando aos olhos humanos, ela não era ninguém. Quem foi Jefté? Jefté foi um bastardo, filho de uma prostituta. Ele foi um libertador. Quem foi Raabe? Uma prostituta. Quem foi ela? Ela era uma prostituta, mas ela foi escolhida. Ela foi escolhida e ajudou os hebreus Gente, eu tenho algumas palavras que estão fugindo da minha cabeça. Na conquista da Terra Prometida. Quem foi o próprio Isaías? Esse que eu estava falando aqui. Do começo, do versículo 6. Isaías 6, 8. Vou começar a ler a partir do versículo 5. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, ele era um pecador. Ele mesmo falou assim, quem sou eu, homem de lábios impuros? Ele tinha uma raiz de iniquidade. E o Senhor tirou uma brasa do altar, colocou na boca dele, curou ele, libertou ele e usou ele. E ele disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O próprio Isaías, quem foi ele? Ele foi um grande profeta. Então o Senhor, se você acha que você se sente incapaz, se você acha que não é capaz de fazer o que o Senhor está te pedindo, veja todos esses exemplos da Bíblia.
Ele escolheu os mais, os piorzinhos, o Gideão. Senhor, quem sou eu? Era um lavrador, ele ali todo coitado. Se sentindo todo coitado. Eu me senti igual o Gideão, às vezes, eu não sou ninguém. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu me achava indigna, eu me achava incapaz. Mas o Senhor, Ele tem me capacitado. O Senhor, Ele me escolheu. E por quê? Porque eu me dispus. Quando Ele fez o chamado, eu me dispus. Eu me disponho todos os dias a renunciar às minhas vontades, a renunciar à minha carne, a renunciar aos meus sonhos para viver o dele. E eu posso te dizer que tem valido a pena. Tem valido a pena. Todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo, eu só tenho uma palavra a dizer a Deus. Eu sou grata a Ele. Por todas as coisas que Ele tem feito na minha vida, que Ele tem feito na minha família, que Ele tem feito no ministério. E quando você vê as almas sendo salvas na questão ministerial, quando você vê as pessoas bem, as pessoas curadas, isso é a coisa mais gratificante que tem. As pessoas sendo salvas. A salvação de vidas, a salvação de almas, isso é a coisa mais gratificante. Quando eu vim aqui e falei, Senhor, eis-me aqui, faça na minha vida a tua vontade. Eu falei para a menina que eu precisava de uma caixa de lenço. Eu falei para ela, eu preciso de uma caixa de lenço e um balde d'água. Que eu sempre choro. A ótica de Deus é a forma com que Ele vê. Ela é diferente da nossa. Muitas vezes nós escolheríamos, se fosse para nós escolher, os melhores. Mas o Senhor, Ele não está vendo o teu currículo. Quantas línguas você sabe falar, quantas empresas você trabalhou, a tua roupa, o teu cabelo. Se fosse assim, eu estava perdida. Quando eu cheguei na igreja, eu estava perdida. Se Ele fosse olhar minha roupa e a minha aparência, eu estava perdida. O meu currículo, então, meu Deus. A minha escolaridade, então, piorou. Quantas línguas eu falava. E o Senhor, Ele não busca isso. Às vezes nós olhamos pela nossa ótica. Esse aí, não. Esse aí, sim. Esse é bonito, esse não é. Olha a roupa do sujeito. Só que é esses que o Senhor quer. O Senhor, Ele busca o teu coração. Ele busca a tua disposição. Ele busca a tua disposição em servir a Ele. Em fazer a vontade dEle. O Senhor, Ele não procura pessoas perfeitas, mas aqueles que querem se dispor a ser transformado, dispor a ser lapidado, aqueles que estão dispostos a fazer renúncias por amor a Ele e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero falar de um último exemplo do eis-me aqui, que é o maior exemplo de todos, que foi o de Jesus. Esse foi o maior exemplo do eis-me aqui. Ele sabia por tudo que ele ia passar. Ele sabia de cada gota de sangue que ele ia derramar. Ele sabia de tudo que ia acontecer com ele. E mesmo assim, ele falou ao Pai, eis-me aqui. E ele veio à terra em forma de homem, pela minha vida, pela tua vida. E será que nós estamos correspondendo todo esse amor? Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor. Ele quer falar ao seu coração. Hoje o Senhor te chama. Eis-me aqui. Não dê desculpas para Ele. Ele não quer ouvir suas desculpas. Ele não quer ouvir
as suas perguntas, os seus questionamentos, mas Senhor, será que é assim? Senhor, eu não sou digna, Senhor, eu não sou capaz. Não é isso que Ele quer. Ele quer que você disponha a sua vida. Ele quer que você disponha o seu coração para fazer a vontade dEle, para fazer a obra dEle, para abrir a sua casa, para que a obra dEle aconteça, para que esse rebanho, como falou a pastora Marimir, seja distribuído, para que haja outras pessoas para apacentar. Muitas vezes precisamos de lugares abertos, para que essas ovelhas possam ser apacentadas, para que a palavra de Deus seja levada. Coloque a sua vida diante do Senhor. Ore ao Senhor. Oh Senhor, o Senhor foi o plano perfeito. O Senhor foi o maior exemplo, Senhor, do eis-me aqui. Senhor, o teu sangue me curou, o teu sangue me libertou, o teu sangue ele me salvou, Senhor. Ora candarei, xerecandarei. Oh, balabalababá, xerecandarei. Ora candarei. Oh, xerecandarei. Oh, balabababá. Oh, Senhor, nos perdoa, Senhor, pela negligência, Senhor. Oh, Senhor, pela falta de comprometimento. Nos perdoa, Senhor, por não nos comprometermos com o Senhor. Por muitas vezes dizer ao Senhor, eis-me aqui, e não fazer, Senhor, o que o Senhor nos pede. Por muitas vezes cedemos, Senhor, a nossa carne. Por muitas vezes não buscarmos, Senhor, a Tua presença. Por não fazer a Tua vontade, Senhor. Tudo que Ele fez foi obedecer. Plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia até chegar ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Chamar aqui na frente todos aqueles que entenderam essa palavra e querem dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa, Senhor, a minha vida. Senhor, transforma, Senhor, a minha vida. Senhor, eu tenho sido negligente, Senhor, com o teu chamado. Se você não tem entendido o propósito, o chamado do Senhor para a sua vida, se você tem negligenciado esse chamado, vem aqui na frente. O Senhor deseja usar a sua vida. O Senhor deseja te usar. E o Senhor deseja escrever através da sua vida uma nova história para a sua família, uma nova história nesse bairro, nessa cidade, na nossa nação e quem sabe até em outras nações. Mas Ele deseja começar por aqui. Ele deseja começar pela sua vida.
Ora candere, xerecandere, bababarás. Ora canderes, oh Senhor. Palco do amor.